Campinas. 10h52. Pela segunda vez em uma semana, motociclistas que trabalham com transporte de passageiros por aplicativos como Uber e 99 foram às ruas de Campinas para protestar. O ato de ontem reuniu dezenas de profissionais em um buzinaço que percorreu ruas e avenidas da região central e também alguns relataram abusos durante abordagens. A concentração começou no Largo do Pará, com falas de liderança do movimento e até de alguns vereadores. De lá, o grupo seguiu até a Câmara Municipal, onde representantes da INDEC participavam de uma reunião da Frente Parlamentar que discute a situação da categoria. O alvo do protesto foram as multas aplicadas pela INDEC contra os motociclistas flagrados transportando passageiros. Eles alegam que estão sendo punidos injustamente. O motociclista Israel Moura relata a sensação de perseguição. Porque a gente se sente perseguido, né? Então, e no fim, a gente só tá querendo sair de casa para trabalhar e a gente sai de casa para trabalhar com medo, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar, então a gente acaba trabalhando irregularmente, o que pode nos causar essas multas e tal, ter a moto apreendida, que também vai gerar um prejuízo grande, né, que a moto é o nosso ganha-pão. Durante a reunião na Câmara, motociclistas reclamaram diretamente das fiscalizações. O motociclista João Vitor questionou se agentes podem exigir a checagem do celular durante abordagens. A situação foi confirmada, inclusive, por Paulo Sérgio, que relatou abusos. E eu gostaria de saber se o agente de trânsito tem o poder de pedir para ver o nosso celular. Porque eu tô levando minha esposa no serviço, passo numa blitz, eu tenho que provar que ela é minha esposa e que eu tô levando ela no serviço, porque meu celular tá no suporte, e eu tenho que provar que eu não tô fazendo serviço por aplicativo. Perguntam primeiro, né, se a gente tá fazendo mototáxi, o que a gente tá fazendo. E aí depois que eles perguntam isso, não contente, eles pedem para ver o celular, se a gente tá rodando de moto aplicativo, o que a gente tá fazendo, você entendeu? E muitas das vezes tem cara que tá até levando a família e tal, a mulher no serviço, eles não acreditam, você entendeu? E é sempre essa perseguição. Questionado pela CBN Campinas, o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, disse não ter conhecimento desse tipo de prática. Olha, eu desconheço isso, né? Então, como eu disse aqui, vou repetir, né? Qualquer denúncia eu preciso de elementos para que a gente possa fiscalizar, né? Isso oficialmente não acontece uma abordagem? Não, eu acredito que não, né? Mas é o que eu falo para você, existem pessoas e pessoas, né? Eu não sei, eu não consigo olhar o que 1000 funcionários estão fazendo na rua, né? Sem haver aí uma denúncia formal desse tipo de situação. Do ponto de vista jurídico, ainda não há regulamentação nacional sobre o transporte de passageiros em motocicletas por aplicativo. A legislação federal só permite a atividade em veículos de 4 rodas com CNH categoria B. A INDEC afirma que segue essa regra e nega a perseguição aos motociclistas. Segundo a empresa, 68 condutores foram multados em Campinas no primeiro semestre de 2025 por atuarem no transporte de passageiros em motos. A INDEC também informa que montou uma comissão para discutir os impactos de uma possível regulamentação. A Uber informou que oferece suporte aos parceiros multados na cidade, inclusive com reembolso em alguns casos. A 99 preferiu não se manifestar. Já a Associação Brasileira de Mobilidade, que representa o setor, afirma que o serviço é uma atividade legal, prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana e respaldada por decisões judiciais em todo o país. De Campinas, Lucas Neri. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, ótimo dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia, Bruno. Esse ato aí do motofrete, né, que seria para mototaxista, pedindo a regulamentação, acabou chegando até a Câmara ontem no momento em que haveria discussão, na verdade, sobre o andamento da licitação do transporte público, mostrando que a cobrança vai continuar, viu, Bruno? Vai, a temperatura vai continuar alta, Sandra, e eu acho que a Câmara vai ter que se reunir logo, eu acho que tem que fazer duas coisas importantes aí. Convoca uma audiência pública para poder dar expressividade, direitos de fala para a categoria, ouve a categoria e a partir disso depois acaba formulando um projeto de lei para pensar na regulamentação. Coloca os posicionamentos daqueles que são favoráveis à regulamentação, se tiver quem é contrário também que dê as suas devidas explicações. Geralmente aqueles que são contrários tendem a argumentar questões de segurança e outros problemas congêneres, né? Mas é interessante ouvir os
lados, para isso serve o espaço do parlamento, e depois avança para debater a legislação local. Porque por mais que há uma legislação nacional, muita da regulamentação fica a cabo do município, né? E aí o município é que tem que, obviamente, dar a resposta, deixar tudo isso muito bem legalizado e registrado em lei. Acho que esse é o caminho, viu, Sandra? Sim. Senão a gente vai ter pressão, só que também não tem a resposta legislativa correspondente, né? E é isso, né? Uma série de cobranças e aí vão surgindo outras denúncias em meio a essa regulamentação, né? Que precisam também ser averiguadas e embasadas, como disse aí também o representante da INDEC, né? Em São Paulo, Sandra, só para colocar uma pimenta a mais, em São Paulo, há cerca do que, acho que uns 6 meses atrás, mais ou menos, se não me falha a memória, 6, 8 meses atrás, enfim. Na época, o Ricardo Nunes se colocou contrário à regulamentação, porque entendia que isso trazia ainda mais riscos em São Paulo, devido à característica do trânsito, enfim. Foi um vai e vem daqui e dali, uma queda de braço sem fim, até hoje ainda não pacificou a história toda, né? Vamos ver como é que em Campinas os vereadores vão reagir, né? Como a reportagem mostrou, tem alguns que já têm sido simpáticos, tem pegado carona, né, Felipe Pereira? Literalmente na rabeta da moto aí, né? Para poder tentar ganhar um pouco de projeção política em cima da história, mas acho que o que a categoria quer é mais segurança e, acima de tudo, uma regulamentação clara para não ficar sendo multado, né? Ninguém tá afim de sair de casa para ficar depois colecionando multas, né? Com certeza. Bruno, queria trazer aqui também para o nosso pitaco aqui um pedido de desculpas que a Prefeitura de Campinas acabou divulgando através de um vídeo depois de 2 anos aí das críticas que recebeu de publicar um vídeo publicitário com suposta conotação racista. Essa história foi a seguinte: a prefeitura fez era uma propaganda sobre um sistema de monitoramento, né? Aquele sistema que existe até hoje, que começou a ser reforçado com a Sincamp, hoje tem aquela central da Guarda Municipal, só que na propaganda foram mostrados alguns exemplos de abordagem, só que todos eles a pessoas negras. E isso acabou gerando um comentário muito forte, inclusive uma ação civil movida pelo Ministério Público. Esse pedido de desculpas nada mais é do que a retratação. Retratação, e faz parte desse processo envolvendo essa questão levantada pelo MP. Só que 2 anos depois, Só que 2 anos depois. Então, isso que eu ia falar, é lamentável, né, gente? Demorou 2 anos e ter que ter em curso o processo para poder cair a ficha e entender, erramos, né? Erramos e preciso de alguma forma nos retratar diante da sociedade, né? Porque, detalhe, né? Os órgãos públicos são aqueles que mais devem dar exemplo, né? No que diz respeito a disseminar uma cultura antirracista, por um lado, e ao mesmo tempo tentar, de alguma forma, superar essa lógica do preconceito que está tão enraizada dentro da nossa sociedade, né? Então, cá entre nós, né? Demorou demais da conta e, obviamente, que agora as críticas são ainda mais intensas devido justamente a essa questão da demora, né? Tanto é que pelas redes sociais, né, Sandra, Felipe e ouvintes, é o que mais tem acontecido, as pessoas agora satirizando essa rapidez da burocracia em entender o quanto acabou ali se equivocando, cometeu um erro, né? Ou seja, acabou de alguma forma alimentando a lógica do preconceito, né? Bruno Silva, obrigada por mais esse dia e até amanhã. Gente, eu que agradeço, viu? Um abraço para vocês, hoje expressinho, um abraço Sandra, um abraço Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, valeu. Até amanhã. 11h01. Vamos chegando ao fim aqui do CBN Campinas, agradecendo as inúmeras participações que tivemos hoje, daqueles paraenses, baianos, mineiros. Nossa, me perdi até aqui dos demais estados, Felipe, das participações. Tivemos pessoas do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina.